Antigamente, você via quando um cara era de esquerda, a galera virava e falava assim, pô, esse cara aí é comunista, e não sei o que tem. E quando você põe uma pessoa como comunista, você mostra muito da verdade de que é ruim. Todo lugar que teve o comunismo, se você pegar o relato de quem viveu lá, ele vai te contar o quanto perverso é isso. O quanto sofrido é, o quanto é impossível viver nesse sistema. E aí quando você vira e fala assim, esse é comunista, você fala, não, socialismo não tem nada a ver. Não tem. Você entende como é que eles mascaram um sentido de que se você joga a realidade muito crua, fala, não, então você não tá nem falando a mesma coisa que eu. Eu não sou comunista. Eu não quero nada disso, eu só quero o Estado mais forte. Só quero o Estado mais dominante. Não comunismo. Um Estado mais social. Eu não quero comunismo, eu só quero que o Estado tome conta de tudo, de mim, por exemplo. Exatamente. Mas não dá pra usar essa palavra, não, eles são comunistas, isso não tem um peso muito grande, que é a mesma coisa falar, ele é nihilista. Qual porcentagem da população sabe o que é uma pessoa nihilista? Nem eu sei. Pois é, então, para a maioria do povo brasileiro, eles não sabem o que é comunista. Mas você acha 15% sabe o que é isso. Então não adianta falar, cuidado com o comunismo. Você não vai ter medo de algo que você não sabe o que é. A maioria do povo brasileiro foi imbecilizado a tal ponto que não sabe o que é. Vou abrir um parênteses aqui pra vocês entenderem a situação catastrófica que o Brasil se encontra. Sabe qual que é o QI médio da humanidade? Sei, você viu? Da humanidade não, mas eu vi, foi a gente que falou isso aí. Tem esse corte, 100, eu acho que é 100. 100. O QI médio da humanidade é 100, certo? Sim. Sabe qual que é o QI médio no Japão? 120, eu acho. 115. 115. Mesmo sistema cognitivo que nós temos, Homo sapiens, a mesma espécie, tudo mais. Eles têm um 115. Por quê? Porque a educação pode influenciar ao longo do tempo na capacidade de inteligência do indivíduo. Claro. Ela não é que você pegou um filho e você der uma educação boa para ele, o QI dele vai ser mais alto. Mas ao longo do tempo, a educação gera um ambiente onde a inteligência ela se exacerba, ela se acentua. Japão é 115. Na Inglaterra é 100. Sabe quanto que é nos Estados Unidos? Quanto que é no Brasil? Menos de 80. 85. Subiu? Não, 85. Se for menos de 80, uma pessoa que tem um QI menos de 80, ela não sabe dar partida num carro. Você sabia que nas Forças Armadas Americanas... QI lá, a média lá é 70, né? Acho que lá é mais baixo mesmo. Lá tem 65, subnutrição 70, e várias coisas, né? É. Nos Estados Unidos, o exército americano não aceita alguém com QI abaixo de 80. Sabe por quê? Uma pessoa com QI abaixo de 80 não consegue entender comandos básicos. Ela não consegue segurar, ela não sabe, ela segura a arma, ela não sabe que lado que sai a projétil, que lado. Então ela não aceita. Essa pessoa é um perigo para andar com a gente. Não pode ter uma pessoa com QI abaixo de 80. O Brasil tá com uma média 85. Só que o problema, sabe o que é? Quando você fala média 85, quer dizer que metade tá abaixo de 85. Qual é a parte que tá acima de 85? É a parte que tem acesso à educação particular, bom poder aquisitivo e a alimentação, que influencia muito no QI. A questão de alimentação, influencia muito. Só que a maioria do Brasil está abaixo. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Mas você acha que... Sabe, tem hora que eu acho que a gente tem que usar algumas ferramentas que a esquerda usa também, sabe? Tipo, a esquerda vira pra você fala, pô, eu defendo o Bolsonaro. Você é fascista, você é isso, você é aquilo. E começa a jogar altos isso nas suas costas. Você tem que falar também, sabe? Eu defendo isso. Pô, então você é comunista. Eu não vejo ninguém falando que você é comunista. Aí o cara tem vergonha. O povo nem vê comunismo como agressão. Porque eles não sabem o que é. Eu acho que vê. Eles também não sabem o que é fascismo. Não sabem você que tá fascista destruindo os negócios aí agora. Para com esse fascismo. Racismo aí, ó. Sabe, ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Você fala assim, você é comunista.
cara fala, eita, eu tô fazendo alguma merda aqui. Não, eu falo, a gente tem que falar mesmo, eu concordo, tem que falar. Tem que falar, mas tem que falar termos que realmente façam sentido pro povão. Tipo, você é ditador, você é defensor de narcotraficante. É isso que tem que ser. Ser defensor das drogas. Se você é um abortista. Isso o povo reconhece como sendo ruim. Entendo. Isso é comunicação que eu tô falando com você agora. Falar comunista. Os tiozinhos, as tiozona. O que é isso, comunista? Sabe? Agora, fascista, a maioria do povo não entende. Mas já há uma, no ideário coletivo, já há uma percepção. É ruim. Comunismo a gente não conseguiu colar isso. Sabe por quê? Porque sempre tem aqueles professor falando comunismo na escola, as novelas, a Globo. O ministro da Justiça é comunista, cara. Declarado. O diretor da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal é comunista. Tem cabimento, entender? Então, pra mim tinha que criminalizar o comunismo. Uma coisa que o Ron DeSantis fez na Flórida, que eu achei fenomenal, ele obrigou as escolas na Flórida a ensinar as mazelas do comunismo. O que é mazelas do comunismo? Por exemplo, os gulags da União Soviética, o Holodomor na Ucrânia, que 2 ou 3 milhões de pessoas foram exterminadas pelo comunismo. Aquele trem que se chama... Tem até um monumento que chama Frau Kraus, na Alemanha, onde o exército comunista estuprou 1 milhão de alemãs durante a invasão. 1 milhão de mulheres foram estupradas pelos comunistas. Ninguém fala isso, cara. Você já viu algum professor de história falando isso? Nunca. Você já viu algum professor de história dentro de sala de aula? Galera, hoje nós vamos estudar... Ó, semana passada nós estudamos o Holocausto. Agora nós vamos estudar algo até mais perverso, que foi o Holodomor, onde os comunistas mataram tantas pessoas. Ou vamos estudar quantas pessoas foram assassinadas no paredão do Che Guevara em Cuba? Não. Cara, por conta do meu professor de história, eu saí do 3º colegial achando que meu pai era um bandido. Que ele abusava dos funcionários. Eu saí da escola desse jeito. Esse é o crime que a doutrinação faz. Do meu professor de história. Colocar filhos contra os pais. Tem coisa mais perversa que um doutrinador pode fazer, cara? É colocar os filhos contra os pais. Tá balando a estrutura de casa, né? É, pra destruir a família. O objetivo é destruir a família mesmo. Sequestrar os filhos das famílias, você destrói a família. Você quer destruir a família, você tira o filho dela.